Estamos ao vivo, mais uma terça-feira à noite. E daí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje, a nossa live com Milena Teles, que já deve estar entrando, nós vamos falar sobre renda fixa, os CRIs e CRAs. Você conhece? Já investe? Convida o máximo de pessoas possível, porque essa live promete. Nós vamos entregar um conteúdo de muita qualidade para vocês. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigado. Deixa eu assinar para você aqui. Pronto, Milena acabou de entrar. Não está convidando ela aqui. Compartilhar essa live, porque como a gente costuma dizer aqui, tudo que é bom tem que ser compartilhado. Milena acabou de entrar. Tudo bem, Milena? Olá, olá, pessoal. Boa Boa noite. Como vão? Como noite. vão? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Estamos aí na labuta contínua desse mercado que cada dia é uma surpresa, mas a gente, como tem bastante experiência, a gente consegue visualizar o que está logo a seguir, não é, Thiago? É isso Então, esse é o lado aí. bom de a gente já ter uma estrada aí corrente. Eu vou te confessar uma coisa. Eu gosto e gosto muito, sabe? Eu gosto dessa flutuação, dessa nuance. Sim. Tô apaixonado pelo mercado financeiro. Um abraço para João. João é um grande amigo, cliente. Todo mundo está entrando. Um grande abraço, gente. Vai convidando outras pessoas, porque nós vamos entregar muita coisa legal, né, Melina? Muita, muita coisa Muita legal. E coisa informação de interessante. qualidade faz muita diferença, não é, É Thiago? isso aí. Porque tem tanta gente que fala besteira hoje em dia. É isso aí. E é bom o investidor, ou quem ainda não é, mas quer se tornar um investidor, busque quem realmente tem experiência, quem tenha know-how para poder não, fazer menos bobagem. É isso aí. Fernanda está aí. Gente, muito obrigado pela presença de todos. E vai convidando, vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas Isso. possível agora, que nós estamos aqui para servir vocês da melhor forma possível. Como eu sempre gosto de começar, explicando, né, como o que motivou a gente trazer essa live para vocês. É interessante, Milena, que antes de ser assessor, eu já era investidor. E Uhum. quando eu era investidor, eu morria de medo de investir em CRI e CRA. É Eu, mesmo. tava, eu tinha muita preocupação. Ah, Por quê? Como você falou, tem muita informação equivocada. verdade. Então, eu escutava alguns vídeos, algumas coisas assim, e eu achava um bicho-papão. Eu achava que era muito perigoso, que era melhor continuar naquele investimento conservador do conservador. E quando eu comecei a trabalhar com assessoria, meus olhos abriram para o que era realmente um CRI, o CRA, e a gente começou a observar eu comecei a observar que fazia sentido. Sim. Então, por conta disso, conversei com a Milena, ela aceitou esse desafio mais uma vez, e nós vamos falar sobre os CRIs e CRAs. Antes de mais nada, né, Milena, aproveitando aqui, tudo que a gente fala aqui, gente, nunca é uma indicação. A gente está levando conhecimento, está levando educação para vocês. A gente está ensinando para vocês o que é esse produto. E eu, como eu costumo dizer em algumas palestras, Milena, eu acho que os melhores dividendos sempre vêm do conhecimento de qualidade. Uhum. Então, conhecimento é muito importante. Vai compartilhando essa live. E eu acho que a gente pode começar com uma pergunta só para aquecer. Melina, fale de um termo da forma bem simples. O que seriam os CRIs e CRAs? Vamos lá. Essa sopa de letrinhas do mercado financeiro que muito é responsável por muitas das vezes as pessoas se afastarem dele, não é, Thiago? Como você mesmo falou, antes de você ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre esses ativos, você achava que era um negócio bem estranho. O que, que é É isso aí. isso? E, gente, mercado financeiro às vezes apresenta assim, algumas bobeiras, muitas palavras em inglês, muitas siglas em inglês e muitas letrinhas.
Mas não se assustem, essas letrinhas é porque o nome é muito comprido, na grande maioria das vezes. São termos em inglês que cunham em inglês e funciona no mercado global, e assim eles ficam conhecidos. Mas de forma bem simples, o que é o CRA e o que é o CRI? O CRI são certificados de recebíveis imobiliários. CRA, certificados de recebíveis do agronegócio. Por que o I e por que o A? Exatamente para definir o lastro dessas operações. Então, são instrumentos de renda fixa diferentes dos tradicionais, que são os bancários, e diferente dos títulos públicos. É o famoso título privado, ou seja, é quando as empresas estruturam operações, através dessas operações, elas vão ao mercado captar recurso. Então, no lugar de uma empresa do setor imobiliário ou do setor do agronegócio bater lá na porta do banco e tomar dinheiro emprestado, que os juros é muito caro, o que eles fazem? Eles montam estruturas, montam operações com lastro nas atividades que possuem e emitem essas dívidas. É a forma de uma empresa captar recurso. Portanto, os CRAs e os CRIs são considerados mercados de renda fixa, são títulos de renda fixa privada. Maravilha. É engraçado que você tocou em um ponto super interessante. Eu não sei se as pessoas observaram, vou até chamar a atenção. Eu acho que os CRIs e CRAs foram uma grande sacada das empresas para conseguir um dinheiro mais barato. Porque Sim, os bancos eles trabalham com o nosso dinheiro. A gente investe nos CDBs, nas LCIs, LCA dos bancos. O banco pega o nosso dinheiro e empresta, cobrando uma taxa maior e ganhando dinheiro em cima daquilo ali. sim. Então, algumas empresas, sabiamente, quebrou esse ciclo aí e pega dinheiro emprestado diretamente com os investidores e a gente vai descobrir como. Então, basicamente, a diferença entre um CRI e o CRA é que o CRI investe no ramo imobiliário, não é isso? Perfeito. E os CRAs No agronegócio. no agronegócio. Maravilha. Gente, mandem as perguntas, mandem mais dúvidas e a gente está aqui para responder vocês. Milena, e qual é a grande vantagem, o grande benefício para quem investe nos CRIs e CRAs? E qual é o público que tem um maior benefício? Existe isso? Existe. A grande vantagem, né, o que diferencia esses ativos dos ativos tradicionais, ou seja, dos ativos bancários e título público, a isenção de imposto de renda para a pessoa física. Então, nos CRAs e nos CRIs, o retorno do investimento, a taxa combinada, contratada de remuneração que o investidor, pessoa física, vai receber de acordo com a emissão de cada um desses papéis, né, e com o risco envolvido desse papel, ele é isento de imposto de renda. Então, o que significa isso? Como eu tenho um risco de crédito privado, por quê? Porque vamos pensar, a empresa Milena está emitindo uma dívida. Então, o Tiago vai comprar um papel da empresa Milena Limitada, Milena SA. Como você contrata um papel de remuneração que você não tem uma garantia, porque nos títulos privados não há a garantia, não há o fundo garantidor de crédito, isso embute a obrigatoriedade de um adicional. Qual é a vantagem para o investidor pessoa física? Porque se não tivesse, por que o investidor pessoa física iria contratar, iria comprar e adquirir um produto de crédito privado? Então, a grande diferença entre esses papéis e os ativos bancários e título público é a isenção, e é um benefício, é a isenção de imposto de renda.
Quando eu comparo, pelo fato de ter essa isenção de imposto de renda com as remunerações, ou seja, com os juros contratados nesses papéis, nessas emissões, o meu ganho é melhor do que o meu ganho em uma renda fixa tradicional. Para quem que eu indico, Thiago? E aí é que é uma A grande visão de questão. respeito à tolerância a risco. Como a gente está falando de risco de crédito, não é para aquele cliente extremamente defensivo, ultra conservador. Então, um papel de dívida privada, a gente costuma recomendar, e eu recomendo, para o perfil moderado em diante. Por quê? Porque eu tenho, e principalmente, a depender do prazo para aquele recurso que o investidor vai decidir investir. Ou seja, por quanto tempo esse dinheiro que você, Thiago, definiu para investimentos em um CRA e um CRI, por quanto tempo você tem disponibilidade de esse dinheiro ficar parado? Então, é muito mais baseado na tolerância a risco, conhecimento do investidor e, principalmente, o tempo que ele tem para esse recurso ter o rendimento ali de um papel de risco de crédito privado. Tudo isso é linkado sempre com os objetivos, né? Porque Exato. a gente sabe que tem alguns CRIs e CRAs que eles pagam mensalmente, semestralmente, a gente vai conversar um pouquinho por isso aí. Talvez seja até uma oportunidade, né, de criar uma carteira que gere uma receita mensal. Sim. Né? Que, e é bem possível. E é bem possível. Vladson, grande abraço, um grande amigo aí, está perguntando como posso fazer uma avaliação de um CRI. A gente, no final da live, eu garanto que você vai sair daqui sabendo fazer uma avaliação, a gente vai falar aqui no decorrer. E a próxima pergunta tem muito a ver com o que o Vladson falou. Inclusive, era o que me assustava antes de eu conhecer o produto, antes de eu trabalhar com o produto, antes de trabalhar com assessoria, eu tinha muita preocupação com isso. E vai até ajudar a começar a responder a pergunta. Quais são os riscos envolvidos em um CRI e um CRA? Vamos lá. O primeiro e o mais comum, né? Risco de crédito. Por quê? Porque eu estou comprando uma dívida futura. Eu estou comprando o futuro que está sendo me pago no decorrer em pagamentos mensais ou semestrais ou trimestrais. Então, eu contrato uma dívida futura, um fluxo futuro, e esse fluxo vem a valor presente, ele é me dado de acordo com o fluxo e a emissão de cada um desses papéis. Dito isso, o risco de crédito ele engloba o quê? A insolvência desse emissor. Então, o risco de crédito eu comprei um CRI da Milena SA construtora, então o lastro dessa operação de CRI é baseado nos recebíveis dessa construtora e a construtora quebra. E essa emissão não tinha garantia real. Então, o que o Vladson já perguntou, e antecipando um pouquinho, em cada emissão de dívida de crédito privado, Vladson, no material informativo dessas emissões e no prospecto, sempre vem o item garantias, que é o que a gente olha muito. Então, como normalmente o investidor, pessoa física, ele está lá, é o médico, é o advogado, é o dono da empresa, vocês ganham dinheiro fazendo isso. Então, como que a gente ajuda vocês? A gente lê esse material todo. Então, em cada oferta pública, em cada emissão, em cada papel, a gente olha esse material. Bom, a emissão do CRA da Minerva que aconteceu agora até o mês de abril. Qual era a garantia? Eram 3 séries, existiam garantias diferentes. Então, o papel de um consultor, de um assessor de investimentos, o papel da pessoa que te dá conselho, sendo profissional da área, obviamente, não é o nosso vizinho do jogo de bola, da pelada lá no final de semana, mas é quem entende do negócio, a gente vai ler e vai se preocupar com tudo isso. Uma das coisas muito importantes, né, Thiago, eu queria que você falasse aqui da sua experiência também, enquanto assessor, porque existem, gente, uma enormidade de emissões e de ofertas
de papéis de risco de crédito privado. E o bom profissional, ele não sai ofertando todas as ofertas para todos os clientes, porque existem ofertas com maior teor de risco e existem ofertas com menor risco possível, não é? Então, a gente busca encontrar no mercado o que você, cliente, você, investidor, realmente precisa, dado o seu perfil de risco, dado a sua tolerância. Então, os riscos envolvidos são esse, primeiramente, que é o risco de crédito, que é o mais conhecido, afinal de contas, é um papel de risco de crédito privado. A gente fala de risco de mercado. O que é o risco de mercado, Milena? É a famosa marcação a mercado, que vocês tanto têm ouvido aí nos noticiários e influencers falando. O que raios é isso? Vamos lá. Comprei um papel há anos atrás e ele me pagava anualmente, vamos lá, uma emissão de um CRI, ele me pagava um juros de 11% ao ano. Esse papel eu comprei com vencimento para 5 anos. Um exemplo, tá, gente? Comprei ano passado, começo de 2024. Esse papel a 11% ao ano, hoje, a taxa de juros nominal da nossa economia está em 14,25. 11 é menor do que 14,25. Isso significa o quê? Se eu quiser sair desse papel, que está menorzinho, as pessoas, o comprador, o Thiago é o comprador, ele vai falar, ai não, eu sou bonzinho, eu quero comprar esse a 11 no lugar de comprar um a 14,25. Ele vai fazer isso? Não vai. Então, isso é o que a gente chama de risco de mercado. A marcação a mercado nada mais é do que se curva de juros futuros, se a perspectiva para juros da economia é de alta, você pode ter a marcação a mercado negativa em alguns papéis. Se a projeção futura para juros é de queda, esse papel, ele funciona mais a favor do investidor. Um exemplo, um papel emitido por agora a uma taxa de juros pré-fixada isenta de imposto de renda, a 14%. É natural, e esse papel para 10 anos, um exemplo. 2027, pelo Boletim Focus dessa semana, a perspectiva futura para a Selic em 2027 é o quê? Ela está em 12,5. Eu já contratei 14. Então, se essa perspectiva ocorrer, eu estou ganhando muito na frente dos 12,5%. Então, isso é o risco de mercado. Por isso, a máxima de não colocar os ovinhos em uma única cesta, de você não colocar todo o seu dinheiro em uma única emissão, em um único tipo de juros envolvidos, tá? Envolvido. Isso é o risco de mercado. O outro risco que a gente fala, risco de liquidez. Coloquei todo o meu dinheiro em um CRA 11%, Selic está 14,25%. Eu preciso resgatar. Houve um imprevisto, eu preciso pagar uma conta hospital, aconteceu algo fora do combinado e eu preciso do dinheiro. Eu vou ter que contabilizar um deságio e, às vezes, eu posso ter até prejuízo quando eu faço esse tipo de movimento. Então, os 3 riscos envolvidos, que a gente chama que é de liquidez, de mercado e de crédito, eles existem nas emissões de crédito privado. No caso, hoje, a gente está falando só dos CRIs e dos CRAs, mas existem outros também. É isso aí. Gente, conhecer esses riscos faz toda a diferença. Menina falou de 3 aí. Porque quando a gente se expõe sem conhecer os riscos, é perigoso. Mas quando você se expõe analisando os riscos, aí que é a grande vantagem. E Milena tocou em um assunto que eu sou apaixonado, que é a marcação ao mercado. A gente, sabendo acompanhar o mercado, sabendo ter uma boa visão, tendo bons conselheiros, como bons assessores como a gente, você vai ganhar dinheiro na marcação a mercado também.
E como a Milena falou, a gente está olhando o mercado lá em 2026, 2027. A gente tem uma visão de longo prazo. A gente não faz uma análise agora, a gente faz uma análise há 2, 3 anos na frente. A gente estuda para isso, né? E, Exato. Milena, eu, como eu falei na minha história, eu não investia porque eu tinha medo daquilo ali. Só que quando eu comecei a trabalhar com essa equipe maravilhosa que nós temos aqui no Ápice, eu sou super puxa-saco do Ápice, porque realmente nós somos Que incríveis, né, bom! Milena? Essa equipe é fantástica, você, Poliana, toda a equipe aí, Helena, Fernanda, nós somos incríveis. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time que acabou de completar 8 anos de mercado e é um Verdade. grande orgulho. Entrando aqui, eu aprendi a analisar esses riscos. E é aquela coisa, quando a gente consegue analisar, a gente sabe por que está entrando e o porquê esse risco está sendo minimizado. A gente já aprendeu, como o Vlad perguntou muito bem, que eu acho que é a pergunta da noite. Como avaliar esses CRIs e CRAs? Então, É, uma das formas mais importantes é avaliando o risco que ele tem. Dessa forma, a gente vai poder investir de uma forma consciente. E sim. Milena falou de analisar a empresa. A gente falou de risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. O risco de crédito, o risco de mercado, a gente pode analisar as empresas e muitas vezes esse risco é minimizado, porque as empresas passam segurança para a gente, não é isso, Milena? Quando a gente vai botar um cliente, um CRI, um CRAU, então a gente mesmo investir nesses títulos, que eu invisto, Milena com certeza também deve investir, a gente analisa que empresa está emitindo, como é o mercado dessa empresa, é uma empresa que tem um mercado muito grande, que ela domina o mercado naquela determinada região, naquele determinado país que está sendo emitido. Essa empresa tá endividada, porque é aquela coisa, quando você está a renda fixa emprestando dinheiro para aquela empresa. Exato. Um CRIA, um CRA está emprestando dinheiro para aquilo ali. Quando eu vou emprestar dinheiro para alguém, eu não tenho esse hábito, mas se eu fosse emprestar para alguém, eu vou perguntar a todo mundo. Gente, Milena, eu sei que é excelente pagadora. Milena paga as suas dívidas realmente. Ela tem um nível de alavancagem muito grande, ela está devendo muito no mercado. E eu vejo, se Milena tem uma boa fama de boa pagadora, que seria o rating dessa empresa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Milena é boa pagadora. Milena não tem um nível de alavancagem muito grande. Eu conheço Milena é aberta no mercado, a gente conhece os fundamentos da empresa de Milena, eu vou emprestar dinheiro para ela tranquilamente. Então, o risco, gente, é minimizado quando a gente analisa a empresa. Como a Milena falou, quando uma empresa emite um CRI, um CRA, ele emite tem na lâmina, né, que a gente chama, Sim. todas as informações. E se a empresa for aberta no mercado, que é super comum, empresas que são abertas no mercado, que têm emissão de ações, elas emitirem CRIs e CRAs, a gente avalia também, o pessoal avalia também como é aquela empresa. Aquela empresa X, Thiago S.A., por exemplo, está emitindo um CRI ou um CRA. Vamos olhar também Thiago S.A. como é o mercado dela, como ela está andando, isso tudo minimiza o risco, não é isso? Uhum. Agora a gente falou que ela não tem cobertura do FGC, os CRIs e CRAs, não é isso, Milena? Você falou no começo aí. Exato, exato, exato. Isso aumenta o risco. O FGC, gente, é o Fundo Garantidor de Crédito que cobre aqueles investimentos que são emitidos de renda fixa por instituições financeiras. Ele não tem. É mais arriscado? Por que Com ele iria certeza. isso? Com certeza. Agora, embora um adendo, não é porque tem FGC que não tem risco, minha gente. Muito Depende do cuidado nível, né? nisso. Então, muito cuidado. Não é porque existe um fundo garantidor de crédito, que é um fundo capitaneado por instituições e por bancos privados. Então, dinheiro tem limite. Muita calma nessa É isso hora. aí. Tudo tem risco. Existem riscos menores e riscos maiores, tá? Isso aí. Então, estou vendo aqui o João perguntando na dúvida É, sobre as garantias de um CRA e de um CRI. isso. Existem várias garantias, né? Existe a garantia real, existe a garantia hipotecária,
existe a garantia fiduciária, existe a garantia que a gente chama dos próprios sócios, né? Quando eles assinam em garantia, que me falhou aqui o nomezinho, mas tem um nomezinho para isso, que me falhou agora. Então, tem uma série de garantias que são estruturadas em cada emissão desses papéis. Existem emissões que a garantia é a própria rolagem de uma dívida anterior. Então, não existe uma limitação de garantias para essas operações, né, que são quase operações estruturadas, porque você pega um pagamento, um fluxo de pagamento futuro que você traz a valor presente, empacota e você coloca garantias adicionais para você captar recursos. Então, é isso, né? Quando a gente fala de emissão de dívida para as empresas privadas, que é uma emissão, é um empacotamento diferente, e para as empresas é mais barato do que elas chegarem nos bancos privados e pedirem dinheiro emprestado, né? É isso Porque aí. aí eles pediriam garantias ainda maiores, com o que a gente chama de LTVs, ou seja, com repasse muito menor. Então, para a empresa, o resultado operacional para a empresa emissora daquela dívida é mais positivo para ela emitir a dívida dela para investidores, sejam investidores institucionais, sejam investidores pessoa física. Porque eu acho isso que é importante a gente falar, Thiago. Você ia perguntar, deu Não, uma parte aqui na internet, eu já te emenda. interrompi. Não, fique tranquilo, a gente emenda aí. O que eu acho bacana é que esses papéis, muitas pessoas falam assim: uma empresa emite esse papel porque é ruim para o investidor. Os próprios bancos compram esses papéis, que é o que a gente chama de investidores institucionais. Então, não é porque é para o investidor pessoa física que é ruim, de forma alguma. Né? Agora, você tem que ter consciência de que você tem que saber se você quer, dentre todos os riscos, se você quer correr um risco mais elevado ou um risco menor. Então, cabe ao investidor decidir que nível de risco, qual é a tolerância a risco de crédito, de mercado e de liquidez que ele está disposto a correr. Então, a grande diferença é essa. Pronto. Perfeito. Excelente colocação. E existem várias formas de garantia, né, Milena? Como a Milena falou, João, existem várias formas de garantia física, tem uma série de garantias. Inclusive, vou compartilhar, já que estou com esse assunto, rapidamente uma experiência que eu tive essa semana que eu achei muito legal. A gente recebe visita de muitas assets, né? Que às vezes são algumas empresas que emitem esses papéis, e a gente recebe, a gente conversa com a equipe, conversa com a administração, conversa com a equipe que estruturou esse documento, e uma dessas assets, não vou falar o nome, porque a gente não pode realmente, mas eu fiquei apaixonado pelo trabalho, Milena. Sim. Porque eles tinham, João fez a pergunta das garantias, eles tinham uma estrutura tão bem organizada que passava segurança. Sim. Por exemplo, eles estipularam várias garantias no contrato. Eles tinham um contrato e estipularam várias garantias. Entre essas garantias, eles fizeram algumas exigências, tipo acompanhar o andamento da empresa, de tempo em tempo eles visitavam aquela empresa, e existia algumas cláusulas no contrato que permitia, inclusive, ele cobrar o dinheiro de forma antecipada, se não estivesse acompanhando aquelas métricas estabelecidas. Então, é muito organizado o processo, né, Milena? E essa arte mesmo, eu fiquei apaixonado pelo processo, porque eles abriram para a gente como eles fizeram a estruturação, como eles criaram todo o processo, eles mesmos estavam fazendo, envolvendo no processo de estruturação desse CRI, desse CRA. Então, realmente, é muito organizado e tem uma série de garantias que passam segurança. Apesar de não ter o FGC, que realmente só é até 250 por CPF em determinada instituição, ou 1 milhão em instituições diferentes, né, respeitando 250 mil. Tanto que a gente trabalha muito em cima disso aí. Mas como eu estava falando, teoricamente, para que
investidor que está aí ainda assim abaixo de 1 milhão, que pode estar distribuindo, investidor extremamente conservador, que pode distribuir, né, ainda em instituições financeiras que têm garantia da FGC, qual seria a vantagem de investir em um CRI, em CRA, ao invés de investir, por exemplo, em um CDB convencional ou em um título público, por exemplo? Remuneração. Como existe risco, melhor retorno. Normalmente, e em renda fixa, isso a gente consegue lidar melhor. Mas essa é a máxima: maior risco, maior o retorno, né? Essa é a máxima para todo vendedor de ações, por exemplo. Eu tô mais pro perfil de ganhar dinheiro em renda fixa, porque apesar de renda fixa não ser fixa, mas ela, mesmo que seja um pouco mais devagar, mas ela é sempre crescente. Então, quando você tem ali uma análise de risco muito bacana, eu acredito no setor produtivo, então eu acredito em empresas que ajudam esses setores, né? Como você falou, existem empresas que são responsáveis por pegar essa estruturação de uma empresa, emitir essa estruturação para que a empresa capte recurso e alavanque, e para que essa empresa cresça, enfim. Eu sou super fã do setor produtivo. O setor produtivo é que dá dinheiro. Então, a grande diferença é por que diversificar investimento nesse tipo de papel? Porque você vai ter um retorno melhor. Um exemplo, a última emissão que nós tivemos, que a gente participou e que eu senti a segurança para indicar para os clientes e para a gente conversar com os clientes, esse papel ele saiu com uma duration de 3 anos e pouquinho, vencimento final em 5 anos, e ele saiu a uma taxa de 104,5% do CDI isento de imposto de renda, pagando esses juros semestrais para o investidor. Então, é muito superior às taxas convencionais de CDB, porque um CDB que eu pegue a 102, 104, eu ainda vou pagar imposto de renda. Um Tesouro Selic, que é reserva de emergência, Tesouro Selic, deixa lá na sua caixinha de reserva de emergência, ele vai pagar 0,10 ali, um pouquinho abaixo do Selic. Então, o grande chamador para emissões de papéis de título privado é a diferença de rentabilidade que o investidor tem. Por isso que a gente fala, tem que ter a reserva de emergência em ativos conservadores, tem que ter as outras reservas depois que você fizer sua reserva de emergência. Aí você vai diversificar, aí você vai olhar prazos. Por quê? Porque à medida que a empresa vai utilizar esse capital para projetos de crescimento dela e de expansão e de alavancagem, por exemplo, para ela ganhar mais produtividade ou para ela ganhar maior market share, ela vai fazer isso, mas ela vai te pedir um tempo. Então, as ofertas em crédito privado, em papéis de títulos privados, elas exigem um tempo maior para o investidor, né? É tanto que muitas ofertas, elas vêm com vencimento 2037, 2040, e aí o investidor, acredito que seja a sua próxima pergunta, o investidor vai dizer, nossa, mas eu não vou deixar esse meu dinheiro investido até lá. Então, eu não posso ter esse tipo de investimento, às vezes sim, às vezes não. Vai depender da sua necessidade de utilização desse capital ao longo do tempo, né? Então, existe o que a gente chama de vencimento final da operação e existe o que a gente chama de duration da operação. Que raios é isso, Milena? Como essas empresas, essas estruturas, elas pagam juros de tempo em tempo, seja mensal, seja trimestral, seja semestral, seja anual, esse período todo, ele é diminuído. Porque no lugar de você ter que esperar 10 anos para receber os juros todo de uma vez, essa empresa, essa operação já vai te pagando aos poucos, a depender ali das opções que ela dá na oferta de pagamento de juros, ela já antecipa esses juros para você. Por isso que você falou acertadamente, não é, Thiago, que para quem é um cliente, investidor, que tem aversão a risco de ações, a tanta volatilidade, eu posso ter uma renda passiva também em renda fixa.
contratando uma carteira, vendo a partir de uma construção de uma carteira de renda fixa, onde eu terei juros mensais, juros trimestrais, juros semestrais e juros anuais. É isso aí. É engraçado que quando a gente fala de carteira previdenciária, entre aspas, a carteira que gera uma renda, muitas pessoas só vão para o lado da renda variável. São os dividendos das ações, Sim. os fundos imobiliários. Existe também uma forma de fazer isso, você tendo um perfil conservador, como é o de João, que nós estamos cuidando muito bem de você, viu, João? Existe uma forma de fazer isso também, né? Sim. Você utilizando a ferramenta da forma certa, sempre focado no seu objetivo. E o interessante, como a Juliana falou, existem algumas que pagam mensalmente, trimestralmente, semestralmente. Eu posso desenhar uma carteira para receber todos os meses um determinado valor. Sim. E aquilo ali vai ter uma renda que você vai ter, que o brasileiro, ele ama essa renda, né? Um abraço para Gustavo, Luana, todo mundo está assistindo a gente aí, muito obrigado. Você já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas vamos nos aprofundar um pouquinho só. O que seria um papel lastreado? O que seria realmente esse lastro? O que seria um CRI, um CRA lastreado? O que seria esse lastro? Vamos lá. O que são esses lastros dessas operações? É o que está por trás dessa operação. Então, se é uma emissão, uma oferta de um CRI, por exemplo, dentro desses lastros de imobiliários, eu posso ter a antecipação do pagamento de uma construção, eu posso ter o direito de receber o financiamento dessa construção, desses ativos. Então, quando a gente fala de lastro, a gente fala assim, o que está por trás dessa emissão? O agronegócio é uma empresa que ela está no agronegócio e que ela, de repente, tem glebas gigantes de terra, as empresas de frigorífico, por exemplo, né, que ali não tem como ser diminuído, essas terras existem, elas são dadas em grande parte em garantia para cada uma dessas operações. Então, o lastro é o que está por trás dessa estruturação. Tá? Esse lastro ele vai ser ou recebíveis, ou direito de receber no futuro, o que está no futuro, e você antecipa isso e empacota para colocar como instrumento financeiro. Então, lastro nada mais é do que o que está por trás dessa operação. Ou são recebíveis do negócio imobiliário, ou são recebíveis, ou seja, o meu direito de receber do futuro para receber agora do agronegócio. Perfeito. É mais uma garantia também, né? Em cima disso aí. Isso. Por exemplo, agronegócio, eu posso ter como lastro commodities, uma empresa de commodities, soja, né, trigo, enfim. Então, o que está por trás disso aí? Qual é o lastro? Então, são os instrumentos e os recebíveis que as empresas, para emitir esse papel, as empresas falam o seguinte, bom, eu vou financiar você, exportador de trigo, mas o lastro dessa operação é o que você vai me pagar no futuro. Então, é o recebível da exportação do exportador de trigo que vem para essa, como lastro para essa operação, por exemplo. Então, é sobre isso, é o que está por trás desse instrumento financeiro. Helena, fala pra gente agora o que são as securitizadoras. Essa palavra grande, eu Securitizadoras são as ensaiei várias vezes empresas para gaguejar. Mas sim, são as empresas que montam essas estruturas. Então, qual é o trabalho delas? É de olhar exatamente isso. Quanto que essa empresa que trabalha no setor imobiliário tem direito a receber? Qual o fluxo financeiro dela futuro e o quanto desse fluxo financeiro futuro eu posso empacotar como instrumento financeiro? E qual é o custo disso? E qual é a taxa disso para a empresa, para o investidor final, para o distribuidor dessa emissão? Então, a securitizadora, ela tem a função de organizar tudo. Então, ela traz e faz tudo isso em um pacote, ela empacota. perfeito.
Gente, a gente está começando a se aprofundar um pouquinho mais agora. A gente começou com coisa pequena e agora a gente está começando a entrar em alguns assuntos que é um pouquinho mais complexo, mas é muito interessante. E Milena está trazendo, a gente está trazendo de uma forma muito simples. A gente está tentando passar para vocês da forma mais simples possível. A gente já adiantou um pouquinho falando de avaliação. Mas o que seria o rating por empresa, o LTV e o prazo da garantia e como isso iria interferir na avaliação de um CRI e um CRA? Vamos lá. O que é o famoso rating de risco? Nada mais é do que o score. O que é o score que a gente, pessoa física, Não conhece será? tanto? Todo mundo que já foi a banco, que já precisou de dinheiro em banco financeiro, vai financiar carro, imóvel, fala assim, olha, o seu crédito score tá bom, olha, o seu crédito score não tá tão bom. O que significa isso? É a sua capacidade de pagamento. Então, é o que o Thiago falou. Bom, se eu emprestar dinheiro para a Milena, eu vou dar uma fuçada ali, perguntar para os amigos: Milena é boa pagadora? Milena já te pediu dinheiro emprestado? Não, parará. Então, da mesma forma que os bancos medem as pessoas com credit score para que você tenha mais dinheiro disponível para crédito para você, as empresas, que são as empresas de rating de risco, né, que são a Standard Poor's, a S&P 500, que tem a... Ih, me ajuda, Thiago. Geralmente são empresas americanas, né? Que É, fazem de auditoria, e são isso. empresas especializadas em olhar o que as empresas têm de balanço, valor, valor negociado no mercado de ações, o que as empresas possuem que faz com que essa empresa seja qualificada como menor risco ou maior risco, ou seja, a chance maior, qual é a chance de essa empresa dar um calote? Então, o que é um rating de risco? Maior rating de risco, que é o que a gente chama de AAA, né, que é o AAA, que as empresas que possuem esse rating de risco, elas têm um carimbo por essas empresas que chancelam risco de crédito como menor risco de darem o calote. Menor risco. Porque quando há uma fraude, não tem como a gente É, fugir a lá caso Americanas que a gente viveu ali aos últimos era anos. tipo, Em, mesmo assim, né? mesmo É, assim, exato. Porque não foi o risco de pagar, mas foi uma fraude. Então, o que é o rating de risco? É o risco de bom, é o selo de bom pagador, é o selo que, quanto maior, mais elevado o rating de risco, menor a chance de você, investidor, tomar um calote por parte daquela empresa. O que é o LTV? Loan to Value. É quanto do valor da operação está garantido pelo lastro. Ou seja, o quanto tem de garantia para aquela operação. Se a operação der errado, se a empresa entrar em uma dificuldade, quanto a securitizadora vai poder exercer de garantia para pagar quem emprestou, né? Os fornecedores, os emprestadores. A gente está emprestando dinheiro para a empresa. Então, se você empresta dinheiro para alguém, é como o Thiago falou, eu vou pelo menos entender que empresa é essa. Ah, então, eu vou pelo menos dar uma fuçada na internet. Que empresa é essa? Se é uma empresa local, se é uma empresa que eu nunca ouvi falar, e é uma empresa que agora que abriu o capital, ou é uma empresa secular, é uma empresa de mais de 50 anos, é uma empresa. Então, todas essas pesquisas, qualquer pessoa hoje no Brasil pode fazer, qualquer pessoa no mundo. E aí a gente tem prazo e carência, que é o que a gente comentou um pouquinho antes. O prazo é o vencimento final daquela operação. Então, é quando a empresa, é quando você vai ter o direito a receber a totalidade do dinheiro que você emprestou para aquela operação, tá? Existem algumas ofertas
que o próprio emissor, ou seja, a empresa, coloca em cláusula que ela pode recomprar os papéis emitidos naquela oferta a qualquer tempo. E os emprestadores, né, quem está lá o detentor daquele papel é obrigado a vender. Então, existe também essa cláusula. Eu gosto muito quando tem essa cláusula, porque a empresa confia tanto nela que ela emite uma dívida, mas fala assim: olha só, se as condições de mercado ficarem pior para mim, eu tenho tanto balanço, eu tenho tanta condição de cumprir isso daqui, que eu não quero ter uma dívida que seja muito cara. Então, eu vou lá, recompro essa dívida e as pessoas têm que me pagar. E tem que me devolver esses papéis emitidos como dívida. Então, uma coisa é prazo final e outra coisa é carência. Exatamente por isso, porque na carência existem alguns papéis que têm carência, existem outros papéis que têm pagamentos de juros, pagamentos de amortização de tempos em tempos. Você perguntou o que mais, Thiago? Não, era isso mesmo. Basicamente, o rate, o LTV e o prazo, que isso iria interferir na análise. Com certeza, interfere, porque tudo isso junto significa mais risco ou menos risco. Isso aí. Gente, o que Milena falou do rating de empresa, no popular, seria o quê? O brasileiro está acostumado, por exemplo, quando está devendo alguma coisa, no para o Serasa, né? Boa parte dos brasileiros já estiveram lá e o Serasa também, ele emite uma nota para o bom pagador. E por conta disso, você consegue pegar um empréstimo, às vezes, com alguma taxa melhor por conta disso. Você tem um bom histórico ali. No caso das empresas, existe esse ratio, que é determinado por essas empresas. Normalmente são empresas americanas grandes que fazem grandes auditorias, são empresas super respeitadas, né? E elas são tão respeitadas, têm uma boa fama tão grande no mercado, elas dão nota para outras empresas, sim, se elas são boas pagadoras ou não, através de auditorias e uma série de coisas. E essa LTV é super importante analisar também, né? Porque a partir daí a gente consegue ver que às vezes a empresa está criando está se alavancando, mas pode pagar aquilo ali quando ela quiser, como a Helena falou. Às vezes alguns contratos falam assim: eu posso liquidar aquele investimento quando quiser. Isso passa segurança, como a Helena falou, ela gosta quando emite assim. Passa segurança realmente, e a empresa fala assim: olha, ela é tão segura que ela pode pagar aquilo ali quando ela quiser, ela está se alavancando por uma questão inteligente. Ela quer fazer o investimento, está com a visão de longo prazo. E a gente gosta dessas empresas que têm uma visão de longo prazo. Me lembra, você falou de lastros. Tem como a gente avaliar a qualidade desse lastro? Se é um lastro que passa por mais segurança, menos segurança? Existe alguma forma de fazer isso ou é mais complicado? Tiago, eu diria, depende do papel, se é agronegócio ou se é imobiliário, né? Porque existem, assim, sempre tem os malandros, não é? E eu não esqueço em uma gestora que fez uma emissão e eles emprestaram dinheiro para o agronegócio e o lastro eram as cabeças de gado, e para isso elas eram monitoradas por um chip na orelha dos gados. Interessante. Muito interessante, até aí tudo bem, garantia pop, perfeito? E aí um belo dia, eles como gestores acompanhando aquilo ali, né? E eles tinham toda a leitura ali no terminais, acompanhando onde estavam as cabecinhas de gado, já que o chip, né, conseguia mapear dentro das glebas de terra onde estavam as cabecinhas. O meu dia falou assim: nossa, essas cabeças estão muito juntas. Quando eles chegaram no negócio, tinha mais gado, a garantia se foi. Então, então assim, o investidor querer ir a essa profundidade, pouco provável ele conseguir, tá?
Seria a mesma coisa de você falar assim, eu invisto em uma carteira de fundos imobiliários, eu tenho um FII, por exemplo, um FII híbrido de escritório residencial, eu tenho um FII híbrido. E esse FII possui negócios, possui, né, empreendimentos em todo o território nacional. Eu quero conhecer tudo. Fique à vontade, pague passagem para você conhecer tudo. Eu acho pouco provável É, que o investidor pegue avião para ir para ir ver a Nordeste, fazenda. Sudeste, É, Centro-Oeste, não é? Então, o que a gente sempre pede para o cliente, quem não tem muita experiência? O que eu sempre recomendo? Tente papéis, dado o cenário atual, a gente não tem recomendação de alongar muito o tempo e o prazo para esses papéis. Então, eu diria que buscar prazos menores, com durations menores, dá maior segurança para o investidor. Então, buscar o prazo final de 5 anos até 10 anos, com duration entre 3 e 5, 6 anos, eu acho que está tranquilo desde que o cliente tenha ali um perfil moderado em diante, tá? Pouco provável, né? Porque algumas garantias são garantias até signatárias. Então, é o acionista assinando como garantia. Então, quando a gente vai olhar, tentar olhar isso tudo, é igual bula de remédio, sabe? Quando a gente vai no médico, o médico sabe o que a gente tem, prescreve o que é para a gente ficar bom. Aí a gente vai lá e lê a bula do remédio e fala assim, nossa, mas eu não estou vendo aqui nem a pau, diz que eu posso morrer, diz que eu posso ter taquicardia. É quase, sim, é quase. Se a pessoa for nesse aprofundado, ela vai optar por deixar o dinheiro dela no menor rendimento e aí ela perde algumas oportunidades. Então, é bom você entender quem é a empresa, qual é a garantia da empresa enquanto empresa, não necessariamente qual é a garantia final daquela operação, mas você buscar esses riscos mais expostos, sobretudo qual é o rating e qual é a empresa, e dar uma pesquisada na empresa. Eu iria por esse lado, buscando vencimentos não tão longos e com durations mais curtas também. perfeito. Está respondido. É, está caminhando agora para o final, né, da nossa live. E vamos lá, que é uma pergunta mais delicada, e que geralmente a gente aperta um pouquinho mais, mas vamos lá. É, levando em consideração esse momento atual da economia, no Brasil, no mundo, a gente inclusive estava falando do mundo na semana retrasada, né? Levando em consideração esse momento que estamos vivendo hoje, você acha que vale a pena investir em crise CRAS? E com relação ao prazo, você já deu uma dicasinha aí. Se você investir nesse CRIS, nesse CRAS, como é que você iria investir? Qual o prazo? Fala um pouquinho para a gente nesse atual momento. Você acha interessante? Domingo no Parque do Silvio Santos. Sim! Gente, no Brasil, ter renda fixa sempre vai ser interessante. O que você não pode fazer é concentrar em um único tipo de renda fixa. E o que é tipo de renda fixa que eu quero falar aqui? É você ter juros nominal, que é o famoso pós-fixado, o pré-fixado, que você já sabe quanto você vai ganhar, faça chuva, faça sol, você só não sabe se você sair antes, que aí você vai a mercado. E isso até em título público também. E títulos atrelados à inflação, que é quando a gente fala de ganho real, não importa o quanto dê a inflação, você tem um ganho real superior a isso. Então, dado o cenário atual, eu teria um pouco menos de pré-fixado, porque se a queda de braço entre Estados Unidos e China aumentar, subir o calor para isso, a gente pode ver o mundo entrar
no processo mais de medo. E quando o mundo entra em um processo mais defensivo, isso significa saída de dinheiro, de capital estrangeiro de países emergentes, que é o que a gente fala de flight to quality, vai esse dinheiro para os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, dólar sobe, euro sobe e a gente tem uma desvalorização aqui. Dito isso, quando esse cenário é maior, é mais provável, curva de juros no Brasil sobe. Então, por isso, eu teria menos títulos em pré-fixados. E carregaria bastante pós-fixado em juros nominal, sempre dizendo depois da reserva de emergência. Depois que você teve lá de 6 vezes o seu custo mensal a 12 vezes o seu custo mensal em Tesouro Selic ou um fundo de renda fixa extremamente conservador, sem ser de crédito privado, feita essa reserva de emergência, você vai buscar essa diversificação. E diversificaria, Tiago, entre crédito privado e título público. Então, a gente tem as LTNs, a gente tem as LFTs, que é a reserva de emergência, e a gente tem as NTNBs. Então, para o investidor, o que eu tenho percebido? O investidor ele está mais receoso, dado o cenário de maior medo aí em relação a essa guerra tarifária. Dito isso, o título público federal, ele não tem o fundo garantidor de crédito, mas é o menor risco possível, é o país quebrar. E aí, minha gente, tem nada a ver com política, não me venha com política aqui nessa história. É risco de caixa. Milena, acho que o Brasil vai quebrar. O que você está fazendo aqui, meu filho? Então vai embora. Então não é para você ter dinheiro aqui, aplicado aqui. É para o seu dinheiro estar todo lá nos Estados Unidos, é para o seu dinheiro estar todo fora aqui. Então, gente, nem a Argentina quebrou, nem Venezuela quebrou. Os países não quebram porque um país compra título do outro, tá? Então, o título público federal é o que garante maior segurança para o investidor. Tem marcação a mercado. Por isso que eu coloquei o garante entre aspas. Porque se eu compro um papel pré-fixado, mesmo sendo em título público ou uma NTNB, um IPCA+, sendo título público, a depender do cenário, se eu quiser sair antes do vencimento, eu verei a marcação a mercado. Dito tudo isso, como que eu teria a minha carteira? Maior peso em pós-fixado, dado que Selic provavelmente chegue nos 15%, entre 15% a 15,5%. Esse ano está mais provável parar nos 15%. E provavelmente já em 2027 essa redução aconteceria 26, 12,5, 27, ainda em 2 dígitos, mas já na casa de 10%, pelo Boletim Focus dessa semana de ontem. E IPCA+. Gente, 24 anos, especificamente como consultoria de investimentos e como especialista de investimentos desde 2006, eu nunca vi nenhum investidor de renda fixa perder dinheiro. Já vi muita gente perdendo dinheiro em FII, renda variável, ações, porque não tem perfil, porque entra, mercado azedou, fiquei rico, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, não tem estômago, né? Eu não tenho muito estômago para isso. Se eu for para isso, eu vou para fundo. Eu não vou direcional, porque não tem tempo de fazer isso. Mas renda fixa, gente, renda fixa sempre é bom. A diferença eu vou calibrar mais em quais desses ativos de renda fixa, a depender do cenário. No cenário atual, calibraria pós-fixado e IPCA+, sobretudo para quem é mais conservador, IPCA+, porque a tendência é que curva de juros caia, e aí você vai ter um mega ágio antes do vencimento, pode até sair antes do vencimento. Que live fantástica, viu? Eu estou extremamente feliz, foi muito legal. Gente, vocês sabem o que vai acontecer dia 22/5, aniversário além do aniversário da Milena. Além do aniversário da Milena, nós temos a nossa palestra O Jogo Começa Agora, Investindo de Forma Inteligente. Nós vamos falar, Milena, de educação financeira, nós vamos falar de mentalidade, vamos falar também dos primeiros passos no mercado financeiro. Eu gosto sempre de falar de educação financeira, porque se eu não ajustar as finanças da pessoa, não tem como começar a investir. Então, é uma escala que você está subindo, mas a gente vai dar os primeiros passos no mercado financeiro dia 22/5. Algumas pessoas aqui já estão inscritas, estão participando. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva,
porque vai ser fantástico. O João vai estar aqui, com certeza. Valeu, João. E eu vou esperar vocês aqui, vai ser incrível, Milena. Estou preparando tanta coisa legal para o pessoal e eu vou dar o meu melhor. E eu Eu tenho tenho certeza. certeza, Thiago, eu tenho certeza que vai ser incrível. Ah, muito obrigado. Eu estou preparando o melhor para todo mundo aí. A equipe que está apoiando a gente também é fantástica. E é isso aí. Espero todos vocês aqui. Eu quero fazer também um pedido. Eu quero todo mundo dando parabéns a mim no dia 22/5, porque eu não vou deixar vocês esquecerem. Então, é isso aí. Os últimos recados, Milena. Bom, Thiago, eu quero agradecer mais uma vez. Você sabe assim, e quanto mais eu falo de mais para o perfil conservador de renda fixa é o meu xodó, gente. Bem, você é Eu, a apaixonado. gente entende tudo, mas renda fixa, sim, não é fixa, mas é É, maravilhosa e ela garante o futuro também, através de vários instrumentos. Então, mesmo que você não tenha um perfil mais arrojado, não tenha medo de investir mesmo em renda fixa, você vai começar a ganhar dinheiro. Agora, comece. Se você não começar, você nunca vai chegar lá. Então, a grande mudança aqui de pensamento e de perspectiva em relação ao prazo e o único almoço grátis, o maior de todos eles é o juros composto. é Então, é isso só aí. começar, gente. Comecem que vocês vão ter um futuro brilhante e um futuro mais leve e mais tranquilo, porque com dinheiro rendendo para a gente com a construção de uma renda passiva ao longo do tempo, a nossa velhice vai ser melhor. É Eu tenho isso aí. certeza disso. Então, Thiago, muito obrigada a todos vocês que participaram hoje. Um beijo para a Gi, que acabou de entrar aí. Espero vocês, gente, dia 22/5. O jogo começa agora, investindo de forma inteligente. Aqui no Tomé de Souza, que fica próximo ao shopping da Bahia. Vai ser às 18h30. Eu tenho certeza que vai ser um momento fantástico. Um abraço, gente. Muito obrigado por todos vocês que chegaram até aqui agora. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Mi, mais uma vez. Estaremos juntos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.